Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo, a EBD. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Nós vamos estudar hoje a partir do versículo 54 até o 60. Mas antes eu gostaria de trazer à memória dos irmãos algumas coisas que nós falamos antes. Estamos falando a respeito de Estevão. Estevão é um dos 7 escolhidos para o ministério diaconal. Esses 7 homens escolhidos, eles precisavam ter características. Não bastava eles dizerem que desejavam ser diáconos. Essas características, dentre elas estava o bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da sabedoria vinda do alto. Esses homens foram constituídos diáconos para cuidarem da mesa do Senhor, para cuidarem da parte social da igreja, e assim os apóstolos ficariam mais liberados para a pregação da palavra e oração. Tendo constituído esses homens, agora os apóstolos podem pregar mais, orar mais. E claro, em função disso, a igreja ela começou a crescer mais. A igreja foi acrescentada de mais pessoas. Irmãos, é importante entendermos que, claro, esses homens eles receberam a consagração, mas eles estavam debaixo da autoridade apostólica. Eles eram ajudadores dos apóstolos, né? E claro, isso fez com que os apóstolos tivessem mais tempo para a pregação da palavra. É preciso também falar a respeito de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Um homem com uma conduta irrepreensível. Um homem de um bom testemunho. E também um homem que pregava a palavra. Estevão, nós vamos ver lá no capítulo 6, no versículo 8, vamos ver a descrição, logo no versículo 8, Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E eu já falei que as maravilhas, os sinais, eles eram uma porta aberta para a pregação da palavra. Esses homens, usados por Deus para pregar a palavra, faziam com que as pessoas elas ouvissem a verdade. Esses homens eram usados por Deus, como Estevão, para fazer maravilhas, sinais, e isso provocava um acúmulo de pessoas, onde as pessoas elas ouviam a palavra e criam no Evangelho. Por outro lado, pessoas poderosas da época, pessoas que detinham o poder sobre a vida dessas pessoas, elas se inflamavam então contra Estevão, e foi o que aconteceu, ou contra aquele que pregava a palavra de Deus, tentando calar essa voz, porque eles não queriam perder o controle sobre a vida dessas pessoas. Eles não queriam ser afrontados ou confrontados naquilo que eles ensinavam ao povo. Muitas vezes, eles mesmos não praticavam aquilo que eles ensinavam, mas o povo seguia aquilo que era orientado pelos saduceus, pelos fariseus. E então aparece Estevão, um homem cheio de graça, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de Jesus e possivelmente falando desse Jesus que morreu na cruz, mas ressuscitou e que está à destra de Deus Pai. Esses homens do Sinédrio, então, vão contratar pessoas, e nós já falamos sobre tudo isso, eu estou apenas relembrando aos irmãos, para inventarem calúnias, mentiras contra Estevão. Essas mentiras levariam Estevão a ser apedrejado e morto. Trazer pessoas para acusar sem provas tinha o único propósito de calar a voz de Estevão. Mas esses homens, eles também tentam argumentar com Estevão, antes de usar essas pessoas. Mas o que eles não entendiam é que Estevão era usado pelo Espírito Santo de Deus. Eles não estavam argumentando com o homem Estevão, mas com o Espírito Santo de Deus que agia através
de Estevão. E veja, versículo 10 do capítulo 6 diz assim: mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Claro, era o Espírito Santo de Deus, e esses homens não conseguiam enxergar que aquela era uma ação divina, uma ação de Deus, porque eles estavam voltados para os seus próprios interesses. Então veja, versículo 11: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Imagina, irmãos, falar blasfêmia contra Moisés, o legislador, aquele que libertou, ou aquele que Deus enviou para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Blasfemar contra Deus era um crime, e esse crime tinha como punição a morte, e a morte por apedrejamento. E esse era o propósito dessa mentira, fazer então com que Estevão parasse de pregar a verdade. Amados, hoje em dia também acontece alguma coisa nessa direção. Quando você prega o Evangelho a um grupo de pessoas ou a uma pessoa, automaticamente pessoas se levantam, tentando desconstruir, tentando descaracterizar, porque a verdade as confronta nas suas práticas. A verdade, ela liberta, mas ela confronta o homem que não quer se ver pecador. Mas a verdade mostra que o homem é pecador e carente da misericórdia de Deus. Aqueles que não querem se libertar também não querem que as pessoas se libertem. Então eles usam de artifícios, assim como o Sinédrio usou, subornando pessoas para inventar mentiras, dizendo que Estevão havia blasfemado contra Moisés e contra Deus, sabendo as consequências dessa acusação. Veja, versículo 12 do capítulo 6, eu estou apenas relembrando aos irmãos algo que nós já falamos. A nossa aula hoje é do capítulo 7, a partir do versículo 54. Diz assim, então, a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 12, relembrando o que nós já dissemos. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ou seja, com essa acusação, eles agitaram o povo, inflamaram o povo contra Estevão, usando o povo para que o povo pedisse que Estevão fosse morto e apedrejado, e assim eles apedrejariam Estevão e calaria a voz de Estevão. Veja, no versículo 13 do capítulo 6, diz que apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Mas mentiras, Estevão em nenhum momento estava falando a respeito disso. E então esses homens acusam Estevão, levam ele para diante do Sinédrio, e lá ele é questionado se ele estava fazendo isso mesmo e o que ele estava pregando. E você vai ver, e eu não vou ler, como já falei antes, no capítulo 7, o discurso de Estevão diante do Sinédrio. Estevão ele começa a trazer à memória do Sinédrio as ações que aconteceram ao longo da história de Israel, como Abraão, como Jacó, como Isaac, e que sempre, em cada momento, houve uma parte do povo que rejeitou aquilo que Deus queria fazer, aquilo que Deus estava fazendo, que rejeitou aquele que Deus usava para transmitir uma mensagem ao povo. E aí então nós vamos ver, já no final da mensagem de Estevão diante do Sinédrio, lá no capítulo 7, no versículo 51, o propósito dessa longa mensagem, dessa longa reflexão que Estevão leva para o Sinédrio. Veja o que diz o capítulo 7, versículo 51, e nós ainda estamos relembrando o que eu já disse. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. E agora ele está aqui concluindo
tudo aquilo que ele expôs diante do Sinédrio, diante das acusações e do questionamento do Sinédrio. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ele encerra a sua mensagem diante do Sinédrio, a sua defesa diante do Sinédrio, chamando esses homens de povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, ou seja, homens de coração endurecidos, de ouvidos tapados. Ainda que se pregue a esses homens, eles ouvem, mas não escutam, não absorvem, não entendem, não querem compreender, resistem ao Espírito Santo. E é isso que Estevão está dizendo diante do Sinédrio. E agora sim, na nossa aula de hoje, capítulo 7, a partir do versículo 54, nós vamos ter então a palavra de Deus que diz: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Ou seja, aquilo que Estevão disse a eles, que era uma verdade, que eles eram um povo obstinado, pessoas obstinadas, pessoas de corações endurecidos, os deixaram furiosos. Eles foram confrontados nas suas práticas. Eles receberam a lei, mas não seguiam a lei. Eles ouviam homens de Deus fazendo coisas que o próprio Deus estava usando esses homens para fazer, mas eles não conseguiam enxergar que era Deus. Homens de coração endurecidos. Homens de ouvidos tapados. Por mais que ouvissem, não escutavam, não absorviam, não compreendiam. E agora eles ficam furiosos e rangem os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Amados, eu vou continuar, mas eu quero pontuar isto. Este homem estava diante de homens perseguidores. Estevão, ele foi confrontado. Homem cheio do Espírito Santo, vendo que esses homens ficaram furiosos. Em vez dele se irritar, em vez dele tentar se salvar com argumentos, é muito interessante a atitude de Estevão. Estevão, ele levanta os olhos para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. É um homem de joelhos, não diante de homens, mas diante da glória de Deus. Um homem sendo acusado por perseguidores, mas os seus olhos não estão nos perseguidores e nem nas consequências daquilo que ele vai sofrer em função de ser um servo fiel a Cristo, um homem temente a Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Os olhos de Estevão se voltam para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê Jesus Cristo ao lado do Pai. Ele vê a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amados, não só Estevão volta os seus olhos para o céu e vê a Cristo, como ele testemunha que Cristo está no céu, que Cristo está ao lado de Deus Pai. Ou seja, tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia como promessa a respeito de Jesus Cristo, do Messias,
Ele agora está dizendo, olha, ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai. Esse é o meu testemunho diante de vocês, vocês que me perseguem, vocês que tentam calar a minha voz, vocês não entendem. O Senhor, o Rei da Glória, está lá em cima, do lado de Deus. E eu posso vê-lo, e esse é o meu testemunho diante de vocês, diante da acusação de vocês, diante da tentativa de vocês de calar a minha voz. Isso não vai mudar o meu testemunho, não vai mudar a direção do meu olhar, porque o meu olhar está no céu, aonde certamente está o meu Senhor. Eu posso estar de joelho, mas não estou de joelho diante de vocês, mas diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E eu estou vendo ele à destra de Deus Pai. Esse é o testemunho de Estevão. Que maravilha, que homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas esse homem vai continuar, e eu quero compartilhar isso com você. Versículo 57, mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra eles. Homens de coração obstinado, de coração endurecido. Eles não ouviram aquilo que Estevão disse a eles. Endureceram seus corações e se lançaram contra Estevão. Veja, versículo 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E aqui então Estevão está sendo apedrejado como inocente. Ele é um inocente, ele não é culpado das acusações. Por isso fiz questão de voltar no texto para que vocês compreendessem, amados. Foi uma trama do Sinédrio. Contrataram homens, subornaram homens para inventar mentiras, sabendo as consequências dessas acusações. O propósito desses homens era matar Estevão, apedrejado, caluniando ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra Moisés, contra o libertador, contra o legislador de Israel e contra o Deus Todo-Poderoso. Amados, e ainda nesse instante eles têm um momento de se arrependerem, porque Estevão diz, olha, eu estou olhando para o céu, estou vendo Deus e Jesus Cristo. Ele não só olha para o céu, mas testemunha a presença de Jesus ao lado de Deus. E esses homens aqui, eles podiam se arrepender, mas eles endurecem o coração. E continuam um ataque. Continuam desejando o mal de um homem de Deus que só prega o bem, que só prega a libertação, que só prega a vida eterna, que só prega Cristo, que representa tudo, porque Ele é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vive e reina para sempre, o Deus que deu a sua vida para que nós pudéssemos ser restaurados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Mas esses homens de coração endurecido, eles não conseguem entender, eles ouvem, mas não escutam, e se lançam todos juntos contra Ele. Arrastam Ele para fora e começam o apedrejamento. O que Estevão faria então diante de tamanha atitude errada, postura errada? Um homem inocente está sendo apedrejado porque a população foi inflamada contra ele. Mas Estevão, veja, versículo 58, eu vou repetir para os irmãos. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Amados, esse jovem chamado Saulo, ele é mais conhecido como Paulo, é o apóstolo Paulo. Quem testemunha o apedrejamento de Estevão é Saulo, que ficou mais conhecido como Paulo, o apóstolo. Ele estava lá testemunhando, ele presenciou. Versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Homens fazendo mal a ele, desejando a sua morte. E ele orava. Mas ele orava para quê? Para se libertar daquele momento de dificuldade? Para que Deus o livrasse daquele momento de dificuldade? Será que era isso?
Vamos ver se era isso? Veja, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Um homem que viveu para Cristo e que morreu para Cristo, entregando o seu espírito nas mãos de Deus. Na sua oração final, ele pede: Senhor, não os considere culpados. Os seus inimigos, aqueles que estavam apedrejando ele até a morte. Essa é a oração de Estevão, pedindo que o Senhor os perdoe, ou melhor, que nem considere a sua culpa. Que maravilha de texto, amado. A última oração de Estevão é por seus inimigos. Ele entrega o seu espírito, mas ora pelos seus inimigos. Que texto maravilhoso, quantos ensinamentos, amados. Que possamos, amados, assim como Estevão, pregar a palavra de Deus com intrepidez, com graça. Que possamos sim ser atuantes dentro da igreja de Cristo. Que possamos proclamar e anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador com intrepidez e graça, cheios do Espírito Santo, sem temor de homens, crendo que o nosso Deus, que o Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe você, meu amado. Que Deus abençoe a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.